Meu nome é Fernanda Sodré, eu sou nutricionista, estou formada há 16 anos. Eu trabalho aqui na empresa na área de mercado, sou supervisora. E, além disso, eu trabalho com a área de clínica e eu sou nutricionista clínica funcional. E eu vim aqui hoje dar uma palestra sobre alimentação saudável na prática. Doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, uma qualidade de vida baixa com pouco nível de energia. Sabe aquela pessoa que quando acorda já fala assim, nossa, eu tô com a cama nas costas. Esse é o sentimento, entendeu? De ter pouca energia. E a gente pode transformar isso em escolhas saudáveis, favoráveis. Para quê? Para a gente ter mais vitalidade, para a gente ter as funções fisiológicas saudáveis, de longevidade, que é o nosso objetivo aqui. Bom, como a gente pode fazer essas escolhas favoráveis? Afinal, a gente é o único responsável pela nossa saúde. A gente tem que certificar de que alimentos de verdade, variando os nutrientes, ajustando essas quantidades e equilibrando as exceções. Bom, os alimentos de verdade. Eu trouxe aqui algumas, assim, que a gente pode dar exemplo, os legumes, que são cenoura, batata, brócolis, os grãos, arroz e feijão. Gente, vocês sabiam que o arroz e feijão, eles têm aminoácidos essenciais? O que são esses aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o nosso organismo não produz, tá? E a gente adquire eles através da alimentação, tá? Que são a lisina e a metionina, que é o caso do arroz e feijão. Por isso eles se completam. Então, assim, é importante comer. As frutas também, que elas são ricas em fibras, ricas em vitaminas. Carnes, que também têm aminoácidos, que são importantes. As sementes, as folhas. Bom, variar os nutrientes, né? Inserir legumes, verduras, frutas, grãos, sementes é imprescindível para a nossa saúde. Cada alimento tem uma concentração de vitaminas e minerais diferentes. E são importantes para o consumo delas, né? Vocês estão vendo essa imagem colorida? Agora vocês vão imaginar que cada vitamina e cada mineral é de uma cor. Vocês estão imaginando exatamente isso. Você imagina um prato bem colorido. Ou seja, a gente está comendo todas as vitaminas e todos os minerais. Eles são importantes também, são substâncias que não são importantes igual os macronutrientes. E para todo o funcionamento do nosso organismo, eles precisam estar em sincronismo, tá? Ajustar as quantidades. Gente, não é porque é saudável, é chuva de comida. Vamos comer, pode comer. Não, não é assim. Para isso existe um cálculo e existe um balanço energético. O balanço energético pode ser positivo ou negativo. O balanço energético positivo é quando o indivíduo come mais do que ele precisa. Isso aí, gente, pode ser bom como pode ser ruim. Por exemplo, um atleta, quando a gente calcula, a gente faz um balanço energético positivo, dependendo do objetivo dele, entendeu? A gente tem ali, quando ele tem que fazer a perda de peso, a gente faz um balanço energético negativo. Ou tem, quando ele precisa ganho de massa, ele precisa de rendimento, e a gente faz um balanço energético positivo, tá? Bom, além da comida, existem alguns hábitos que eles potencializam a saúde, né? E aí eu queria saber de vocês, alguém tem noção do que a gente pode fazer além da comida? Exercício. Muito bem, isso aí. Não só o exercício físico, a gente vai entender um pouquinho... Isso, mais um. A gente vai entender um pouquinho o ciclo circadiano. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso. Hoje, o que mais se estuda na nutrição é o ciclo circadiano, tá? Ele é a crononutrição, que é a cronobiologia dos estudos dos horários
ideais para o nosso organismo. Dentro do nosso organismo, a gente chama de clock ticks, que são os reloginhos, que eles são importantes, exatamente cada momento que a gente vai fazer. Eles têm que estar em sincronismo para tudo isso funcionar. Isso. Ah lá, o ciclo circadiano. A gente tem um momento do sono pesado, a gente tem um momento que a gente tem a queda da melatonina. Para quem não sabe, é o hormônio do sono, é o hormônio que induz o sono. Então, cada momento é importante. O porquê acordar cedo, o momento que a gente tem que estar mais focado, o porquê que a gente tem que acordar exatamente esse horário, o porquê que a gente tem que comer meio-dia. O ideal, gente, para a gente funcionar bem, é que a gente mantenha sempre a mesma rotina. Sim, a rotina. E é isso que é importante. Hoje, o que mais se estuda na nutrição é isso. Quanto menos a gente prolonga esse horário de comida, da alimentação, mais longevidade a gente tem, tá? A importância do sono. Eu queria saber de vocês quantas horas que vocês acham que deve dormir por noite para se sentir bem. Você, Márcia? No mínimo 6 horas. Para você se sentir bem, né? Isso aí. O sono, ele é importante, tá? Quando a gente está dormindo, a gente repara as células, a gente faz produção de hormônio, a gente mantém todo o equilíbrio metabólico, tá? E para que isso aconteça, eu vou dar algumas dicas para vocês. Bom, a hora que a gente vai dormir, é importante que a gente durma antes da meia-noite, tá? O tempo suficiente de sono é de 7 a 8 horas. Claro, obviamente, isso vai depender, aí a gente tem que lembrar da individualidade bioquímica. Cada organismo funciona de uma maneira, tá? E a qualidade do sono, essa qualidade do sono também é importante, tá, gente? Então, assim, fazer a higiene do sono, o que é a higiene do sono? É você exatamente colocar tapa-olho 1 hora antes, desligar tudo que tenha luz, entendeu? A gente dá a dica de colocar lavanda na cama, no travesseiro, porque tudo isso induz o sono. E a gente tem alguns aminoácidos que eles aumentam essa liberação de melatonina, que é como o triptofano. Aonde a gente encontra? Na banana, no abacate, na aveia. Por isso que é importante esses horários, essas refeições, principalmente da noite, a gente para induzir o sono, tá? A banana, sim, ela induz ou ela... Ela induz o sono. Ela é rica em triptofano. Ela ajuda a induzir o sono, tá? Bom, álcool e tabaco. O álcool, se consumido, gente, moderadamente, e é claro, depende do objetivo de cada um, tá? A gente sabe hoje que o álcool não combina com o ganho de massa magra, tá? E o tabaco, ele deve ser descontinuado, tá? Bom, regular estresse. Esse é outro fator bastante importante que a gente precisa regular. Estresse é um fator de risco, além de desregular o hormônio, e o estresse excessivo atrapalha a perda de peso, que está associado a outras doenças como obesidade. Como que a gente pode melhorar regulando esse estresse, tá? Tá, vamos lá. Para regular o estresse, eu botei aqui algumas dicas, que é: medite, encontre pessoas queridas, leia, faça atividade que você se sinta bem. Se você se sente bem praticando uma atividade física, faça, é importante, tá? E para finalizar, que eu gosto muito dessa frase, né, que é de Hipócrates, que é o pai da medicina, que o seu remédio seja o alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Ou seja, que a gente traga aí dos alimentos tanto a cura quanto a prevenção de doenças, tá? Bom, eu deixo aí meu contato
para quem quiser. E se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, eu não sei se vocês sabem, depois daqui eu vou fazer um atendimento para quem quiser fazer a avaliação antropométrica. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Querem perguntar? Ninguém, gente. Eu tenho várias dúvidas, mas Sim. eu acho, assim, várias. É porque a gente fala muito de saúde e tal, Sim. cara. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, que é ganhar massa magra. Sim. Né? E por mais que eu faça alguns acompanhamentos, né? E aí tem lá todo um cardápio, eu tenho que associar muito também ao meu treino, porque Sim. senão não vai, né? Sim. Não adianta. Então eu nem sei se todas essas dúvidas, né, eu consigo esclarecer aqui, mas também falar sobre isso. A gente fala muito de saúde e tal, mas não é estar só magro, né? Às vezes a gente associa estar magro, mas não é magro, né? Sim. Acho que tem vários fatores que fazem com que você se sinta bem. Eu, por exemplo, quando eu estou muito magra, eu não estou bem, eu não me sinto bem. Sim. Né? Então, a minha dificuldade, Até porque por exemplo, a é magreza essa. também não é sinal de saúde, tá? Sim, Então, sim, assim, pois é. isso também conta bastante. E, obviamente, gente, dependendo do objetivo, ganho de massa magra tem que ter um trabalho também, assim, não é fácil, tá? Mas, assim, você associando a alimentação com a quantidade correta, ajustando isso aí junto com o treino, você tem ganho de massa magra, tá? Eu tenho uma dúvida, Fernanda. Sim. Com relação a adoçante, né? A gente, por exemplo, eu sou pré-diabética, eu uso adoçante. Sim. Eu usava, estou tentando tirar. É um pouquinho difícil, mas estou tentando tirar. Mas aí tem muitas pessoas que falam que o adoçante faz mal, o adoçante dá câncer, tem que ser o adoçante com aquele adoçante, como é que se diz? Não, tem que ser o stevia, tem que ser o... Eu esqueci o nome. Tem vários naturais. E aí, o que você aconselha? O que você acha Então, melhor? vamos lá. Em relação... É bem específico, tá, Márcia? Obviamente que o diabético, ele deve evitar o açúcar, mas ele deve controlar o carboidrato em si. É contagem de carboidrato mesmo, tá? O que eu, Fernanda, penso do adoçante? O adoçante, ele faz tão mal quanto o açúcar. Qualquer contato doce nas papilas gustativas dispara insulina. Disparou insulina, a gente tem absorção de carboidrato. Então, assim, isso vai depender muito. Ah, você indica adoçante? Depende, entendeu? Tem gente que passa mal. Tem alguns adoçantes que eles destroem os intestinos. O intestino no geral. Então, assim, isso pode vir causar outras doenças, entendeu? Ele pode controlar até a diabetes, mas ele pode vir causar outras doenças. Então, assim, isso depende muito. Mas os adoçantes naturais, que são polifenóis, que a gente chama natural, é mais saudável, né? Lembrei o nome, sucralose. Tem com sucralose, tem... Aí Então, qual que seria o melhor? Então, o melhor de todos, assim, que eu acho, tá? É o stevia. Uhum. Ele é natural, tá? Aí tem outros, mas, por exemplo, tem gente que passa mal com eritritol, com xilitol. Aí vai depender muito de cada organismo, porque a maioria dos adoçantes dão distensão abdominal. Entendi. Tá? O ideal de todos os mundos é acostumar com o paladar do alimento. Ah, então eu descobri que tem minha barriguinha, não é bichona. Entendi. Já sei, já tem culpado. Entendi. Sempre soube disso. Entendi. Agora você pode beber e tirar o adoçante, né? Tá bom. Então tá. Fernanda, já que a gente está falando de bebida, obviamente não é dizendo a ninguém, né, gente? Mas fala-se muito sobre a questão calórica, né? Do chopp para o vinho, para um destilado. E aí, qual é a sua orientação? Então, bebida alcoólica tem 7 quilocalorias por grama. Para quem não sabe, o carboidrato tem 4 e a gordura tem 9. Proteína tem 4 também. Então, assim, é quase equiparado a uma gordura, né? E o que acontece é a quantidade que a gente vai beber. E por isso que é extremamente calórico. Assim, tem bebidas que são menos calóricas pela quantidade. Entendeu? Por exemplo, se a gente parar e pensar,
uma cerveja não tem tanta caloria. O que acontece é que você vai beber quanto? Uma caixa. Sempre rola acompanhamento, né? Aí as pessoas falam, vamos tomar gin, porque gin tem menos caloria. Mas assim, é porque o gin você vai tomar uma taça, entende? Pelo teor alcoólico. Mas assim, é álcool, né? E o vinho? O vinho é a mesma coisa. Seco, ele não tem caloria, ele faz bem pro coração? Não, claro que não. Ele tem caloria, até porque ele vem da uva, ele tem frutose, mas ele tem o resveratrol, que é um antioxidante super importante, né? Mas assim, gente, não é pra tomar todo dia uma garrafa. Até porque você pode ter isso da uva, né? Tomar uma taça por dia, desfaz bem. Não precisa ser uma taça por dia, mas eu acho que tudo aí é um equilíbrio, depende do objetivo, entendeu, Cris? Assim. O objetivo é relaxar mesmo. Aí você vai querer ganho de massa como? Você vai querer ganho de massa como? Tem álcool. Mas é isso, eu acho que assim, é tudo uma questão de equilíbrio, gente. Eu acho que assim, é tudo como tudo na vida, entendeu? A gente equilibra um copo em cada mão. Entendi. Um de água, né, pelo menos. Já que vai beber, então, bebe água junto, entendeu? Pra não desidratar, porque o álcool desidrata. Mais alguém? Gente, eu sei que todo mundo tem pergunta. Vamos lá, né? Fernanda? Sim. Eu, por exemplo, eu não consumo bebida alcoólica. Na verdade, eu nunca bebi na minha vida. Né? Vou casar com você, você dirige. Que isso? Namoro na TV, E 5 anos atrás eu fiz uma cirurgia de coluna, só que eu sempre fui atleta de alto rendimento. Sim. Então eu sempre tive 0 gordura de barriga. Depois da cirurgia, minha barriga cresceu muito. Mas, por exemplo, eu bebo muito suco de vinho. Essa diferença do vinho no suco... Não, mas você bebe suco de uva. De uva. Suco de vinho, de uva. Tá, mas não é só o suco... E o excesso de açúcar, né? Sim. Que pode causar gordura abdominal. Com certeza. Hoje, pra mim, é muito difícil perder essa gordura abdominal. Eu quase que nem tô quase desistindo. Não, mas aí você tem que ajustar. Provavelmente, olha só, provavelmente não é o suco de uva em si. Não, sim. Provavelmente tem que ajustar essa dieta aí ao balanço positivo. Na verdade, eu quis Você fazer não tá duas treinando o perguntas. suficiente pra ganhar. Então, O que você acha desse suco concentrado de uva? É isso que eu ia te perguntar. O de garrafa de vidro, Isso. acho bom. Aquele Com Aurora. moderação. E depende, se a pessoa não tem outra doença, se a pessoa não é diabética, Aham. nada disso. Ele é muito rico em açúcar, ou não? Não, o açúcar da fruta, gente, pelo amor de Deus, açúcar da fruta não faz mal. Sim, mas E aí eu assim sou faz. diabético, eu posso tomar esse suco? Pode, tá dentro. Agora, o que você tem que fazer é controlar a sua alimentação. É muito pior você ficar comendo pão com Não mortadela, gosto. né? Tá comendo pão de manhã. Pois é, eu vi gente comendo pão com mortadela hoje. Era presunto. Faz mais mal do que o suco de uva. E o que você acha dos pães industrializados com pão francês? Pão francês e pão industrializado. Isso, fala um pouquinho. Então, o pão francês, se for de fermentação natural, se a pessoa não é celíaca, se a pessoa não tem nenhum problema, nenhuma intolerância, acho bem de boa, acho que dá para equilibrar dentro do cardápio ali da pessoa. E o pão, esses pães aí integrais, assim, o conselho que eu dou é sempre ler o rótulo, gente. Ler rótulo de qualquer alimento. O interessante é a gente ler. Assim, quanto maior o rótulo, tira fora. Porque tem muita coisa ali, tem tantos açúcares. Gente, existem mais de 50 nomes para o açúcar na indústria de alimento. Então, assim, a gente sabe que é o açúcar e o sal que mantém o alimento, né? Que tempo de prateleira que a gente chama. Então, assim, quanto maior o tempo de prateleira do alimento, mais mal ele faz.
Então, o que você, assim, indica pra gente procurar num rótulo de pão, por exemplo? Nível baixo de carboidrato ou nível baixo de sódio? Eu não digo nem nível de carboidrato, porque aí carboidrato vai depender aí do ajuste da dieta, tá? O que eu falo é quanto menor a lista mesmo, não precisa focar na parte de carboidrato, proteína, nada disso. O que pode focar é ali, você vai lá, ingredientes. E não sei se vocês sabem ler o rótulo, é sempre do que tem mais pro que tem menos. Então começou assim, açúcar, tira fora. Começou xarope de milho, que é açúcar, tira fora. O ideal é que sempre vem escrito assim, farinha de trigo 100% integral. E que não venha acrescido da farinha branca, né? Esse é o ideal. Fala, Gabi. Eu queria perguntar sobre o horário de jantar. Qual o ideal que você acha para assim, que a gente tem uma vida muito corrida, às vezes trabalha longe de casa? O ideal antes das 7. Antes das 7? Gente, olha só. Gente, não, olha só, eu sei que pra mim, peraí, gente, pra mim também é difícil, porque eu também, muitas das vezes, esse horário eu tô trabalhando. Mas eu acho que tudo é uma questão da gente adaptar. Entendeu? É viável hoje a gente levar uma comida, entendeu? Dar um intervalo, comer. Eu estou falando o que é melhor, mas não significa que para todo mundo vai ser. Tem gente que só treina à noite. E aí? Vai ficar... Cara, eu atendo atleta, que o atleta, ele treina 9 horas da noite. Se o cara não jantar depois, ele não vai ter o objetivo que ele quer, gente. Então aí é tudo uma questão do que você quer na sua vida, tá? Qual a sua opinião sobre o jejum intermitente? É polêmico, né? Bem polêmico. Vocês gostam de polêmica. Fogo do parquinho, né? Então, sobre jejum intermitente. Isso é uma estratégia, tá, Bruna? Eu aplico na minha prática, só que eu avalio várias outras coisas. Uma das coisas que eu avalio é se o paciente ele tem alguma ansiedade, algum transtorno alimentar, eu não aplico. Porque ele vai gerar mais ansiedade, tá? Eu aplico muito assim, não tem a ver com a perda de peso, esquece, tá? Porque, na verdade, o jejum intermitente, ele vai melhorar outras funções, entendeu? Não a parte de perda de peso. O que vai fazer essa perda de peso é porque, provavelmente, quando a gente calcula, né, você provavelmente vai ingerir menos do que você precisa. E aí faz o balanço negativo, tá? Mais alguém? Tem um horário que você indique melhor para o jejum intermitente? Então, o ideal é você jantar até às 6 e tentar prolongar um pouco o café da manhã, mas hoje já se sabe que o ideal, gente, é fazer o café da manhã, tá? Não pular essa refeição. E esse jejum intermitente tem que ser acompanhado, né? Sim. Eu conheço gente que sai levando de jejum. Não. Assim, na prática clínica, existe... ela tá fazendo, né? Por isso que ela perguntou, eu imaginei. Não, existem vários protocolos. Tem protocolo de 24 horas aplicado uma vez na semana, 2 vezes na semana. Tem protocolo de 18 horas, tem protocolo de 16 horas. A gente sabe hoje que assim, o ideal são 16 horas, tá? Mas não que seja aplicado todos os dias. Tá? E não adianta você sair do jejum e tomar uma Coca-Cola. Esquece. Você tá limpando seu organismo e metendo açúcar. Esquece, não vai ter o resultado que você quer. Fernanda, tem diferença no horário de treino? De manhã ou à noite? Daí depende do horário que você se sente melhor. Tem gente que rende mais. Assim, você viu no ciclo circadiano? O horário ideal seria 3, 4 horas, tá? Da tarde? Da tarde. A gente tá trabalhando, eu sei. Gente, olha só. O que eu tô falando são de estudos, assim. Na prática da nossa realidade, a gente tem que adaptar isso aí, obviamente. Eu também nesse horário tô trabalhando. Mas assim, aí você tem que ver o horário que você se sente bem. Entendeu? Então, de férias, já sabe, pessoal. 3 horas da tarde, todo mundo pra academia, tá? Isso aí. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu vejo que tá muito na moda, a mulherada talvez entenda mais o que eu tô falando.
dos manipulados, né? Então é manipulado para ajudar no combate à celulite, é manipulado para ajudar não sei o que da testosterona, é manipulado para ajudar a desinchar. O que você acha desse monte manipulado? Eu Faz acho que efeito? isso é cereja do bolo. Ah, Se você tem uma alimentação saudável, se você tem treino, cara, acho perfeito. Agora, se você não tem nada disso, você vai tomar pra quê? sim. Se você come açúcar, se você não treina, você não vai ter resultado. Não faz milagre. Não faz. Tá? Ajuda, né? Mas assim, se você treina, se você tem, sabe, um ritmo, uma constância, cara, eu acho que tem É que tipo um usar. pacote, né? Que É, claro, é o que eu falei, a cereja do bolo. E aí? Terezinha tem uma pergunta. Deixa eu Tá. Não tem não. Durante as nossas refeições, eu tenho o hábito de beber refrigerante, beber água. Assim, a gente escuta, ou você toma água 2 horas antes ou 2 horas depois. Não necessariamente precisa ser 2 horas, tá? O ideal, 40 minutos. Esse é o ideal, mas assim, tem gente que não consegue. Mas isso também é uma questão de adaptação, de hábito, é mudança de hábito mesmo, tá? Nunca durante o almoço. Durante não é o ideal. Não é o ideal por conta da digestibilidade das proteínas, tá? Porque como você vai colocar muita água ali, e aí pode ficar mais difícil. O que mais? Peraí, deixa eu só... Márcia, você já pediu o outro ali em casamento aqui? Depois aqui temos um casório. Vai, Arte. Fazer o treino da academia de manhã em jejum faz mal? Não, não faz mal. Se você tá certo adaptado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, aí depende do seu objetivo, tá? Porque, assim, tem gente que consegue treinar sem comer. Mas, assim, se seu objetivo for ganho de massa, eu duvido que você consiga, entendeu? Porque pra você ter ganho de massa, você tem que ter força. Sem comer carboidrato, como é que você vai levantar aquele peso? Realmente como depois, entendeu? Sim, mas aí se você consegue, talvez você não vai conseguir aumentar a carga, entendeu, Atila? É isso que eu tô querendo dizer. Chega um momento que você tem que aumentar a carga pro objetivo que você quer. E aí se você não tem carboidrato, como é que você vai conseguir fazer esse treino? Entendeu? O que você acha da suplementação? Então, o que você acha da suplementação em relação a whey protein, massa? eu acho que tem que ter, tá? Mas assim, tudo vai depender se você não come. Se você não come, você tem que ter uma suplementação aí. Agora, se você consegue atingir isso com comida, é desnecessário jogar dinheiro fora. Até porque, assim, bons suplementos, eles são caros. Principalmente o whey protein. Sim. Quem toma sabe aí que é bem carinho, né? Fia, mais uma pergunta. Creatina. Maravilhoso. Todo mundo deve usar. Mesmo quem não treina? Mesmo quem não treina. Eu atendo a paciente também oncológico e a gente passa creatina. Eu ia perguntar. Creatina Pra é quem muito não cara. treina, o Olha ideal só, são seria 2 tomar suplementos fora. que são mais estudados na nutrição, que tem resultado e tem eficácia. Um é a creatina, tá? Mas incha, né, Fernanda? Pra cacete. Não, Se você ele não queimar incha. ela. Não é que você queime. O que acontece? A creatina ela faz o seguinte, ela é intracelular, né? Então assim, para ela atingir o que ela precisa de água. Por isso que ela puxa a água das células para dentro do músculo, entendeu? Então assim, por isso que você tem que ter um aumento de ingesta hídrica, mas assim, hoje é um dos suplementos mais estudados e que tem resultado. É a creatina e o whey protein. Fala. Não é o meu caso, mas assim, Não dá como pra Meu amigo, se você Mas tem tá igual intestino naquilo que eu preto, falei, não aconteceu comigo. tem que ser Pra quem é conceito. constipado. Exatamente. Comida de verdade, tem que comer fibra, tem que tomar não, água, meu tem que caso, comer né? fruta, tudo isso para o intestino funcionar, tá? E aí assim, aí depende de cada caso,
Tem paciente que aí a gente entra com probiótico para melhorar as bactérias, né? Mas aí é só avaliando mesmo, tá? O que mais? Refrigerante. Vou fazer a última pergunta. Já que ninguém Refrigerante é péssimo. O que é pior? A quantidade de açúcar ou corante que existe Tudo. um mito dizendo que ele é O cancerígeno? caramelo 6 é altamente cancerígeno, pelo amor de Deus. Então, corante caramelo é um item cancerígeno. É item cancerígeno. É a fonte do mistério. É um mistério, nem sabe o que tem dentro lá. Só lendo o rótulo. É péssimo, gente. Escutou, né? Vocês aqui que estão tomando. Nem Jesus. Escutou, né, Bruno? Jesus é Eu não péssimo. tomo? Tomo Tá cerveja. comprando aí. A cerveja, ó. A cerveja é o alimento, não sei se vocês sabem, a cerveja IPA, tá? É o alimento que tem mais silício. Aí pra quem quer rejuvenescer, é o alimento que tem mais silício. Aí, ó. Viu? Mas em compensação, Uau! É. Mas assim, a cevada em si, né? É a melhorzinha. Só que assim, tem que ser a IPA, tá? A que você faz, que Que prometeu pra todo mundo. Pra todo mundo, eu nunca vi. Alguém já bebeu? Alguém já bebeu? Você, não sei se alguém aqui sabia, alguém já bebeu a cerveja do Bruno? Só promete. Essa tijuquíssima aí é só Eu nunca vi essa tijuquíssima, mas eu tô aguardando. São várias promessas, né? Isso aí. Já tá pronta, gente. Calma. Tá bom. Fala, Bruno, que você tá sofrendo bullying. Já tá pronta, calma. Pô, a produção é... Você como nutricionista que você trabalha nessa área funcional, Sim. né? O que você acha, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui, bem pertinente pro Bruno, da cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia. cirurgia. Quando, na época que eu tava. Eu já tô formada há 16 anos. Na época que eu tava na faculdade, era uma coisa assim muito nova que estava sendo falada, a cirurgia bariátrica é o que vem para melhorar. Hoje a gente já sabe que tem um reganho de peso aí, às vezes até maior, né? Mas eu acho que assim, dependendo do paciente, é necessário. Aí eu acho que tem que entrar. Obviamente que tem que ter toda uma equipe multidisciplinar ali para acompanhar, tá? Mas assim, é muito psicológico. Mas né? e todo esse aporte que ela tira em relação à absorção de nutrientes e tudo mais, a gente consegue fazer essa consegue, absorção porque assim, tranquila? existem várias cirurgias, né? Sim. Da bariátrica. Até o bypass, que a gente chama, que é você tirar metade do estômago e uma parte inicial do intestino. Porque não sei se vocês sabem, onde a gente absorve quase todos os nutrientes, vitaminas, minerais, carboidrato, para tudo aquilo, é no intestino, né? Na parte inicial. Mas a gente consegue, porque todo o intestino continua a absorção. Então, assim, consegue. Agora, a maioria desses pacientes, eles suplementam com vitaminas e minerais. Acho que o Bruno deve fazer, né? Mas eu fiz a sleeve. Eu fiz a mais tranquila. A bypass é mais... Mas ele suplementa, não estou falando que ele traz do alimento, entendeu? Não, porque tem que suplementar, sabe? Todas as pessoas que eu conheço que fizeram a bariátrica tomam medicamento de reposição de vitamina pro resto da vida. Medicamentos caríssimos, isso é verdade? Porque a maioria das vezes tem que fazer, por isso que eu estava explicando para a Larissa. O que acontece? A absorção a nossa absorção do organismo é na parte inicial do intestino, que a gente chama que é o jejum no ilho. E aí, por conta disso, a gente faz a suplementação para melhorar essa absorção. Tá? Mas isso é mais no processo bypass. Esse processo que ele fez é o quê? A sleeve ela é menos agressiva, o estômago... Fernanda fala. Ele só tá... Não, pode explicar, até porque foi você que fez, tem né? aquela bola assim, né? A bypass, tipo um feijão assim. A bypass, ela corta... Ela corta só um pedaço. Ela corta só um pedaço. Ela grampeia, na verdade. Ela faz ali e fica tipo uma banana. O seu estômago fica tipo uma banana. Assim, fica menor.
Entendeu? Entendeu? Mas depois o organismo se adapta. Ele vai estendendo. Por isso que a bypass... Mas existem outras, existe a de balão também, né? O que é o balão? O balão é por vídeo, eles colocam por vídeo, depois eles inflam com um líquido. A sua irmã fez a bypass. Ela agora vai ter que abrir um anel um pouco. Porque fechou muito, Acontece A algumas bypass, vezes. a probabilidade de reganho é menor do que a sleeve. A sleeve ela é menos agressiva, mas o reganho tem um reganho maior. A bypass, ela, por você passar, às vezes, muito mal, ela tem uma... fez a bypass e agora, eu só queria dividir uma coisa assim, eu tive uma experiência familiar com um bariátrico que não terminou muito bem. E o que eu achei, pelo menos no caso do meu irmão, foi a parte psicológica, né? Obesidade é considerada uma doença. Sim. E neste caso, eu acho assim, qualquer pessoa que esteja interessada, se eu viver em casa, em fazer, acho que o primeiro passo é sim o apoio psicológico. Sim, total. E isso é pro resto da vida, porque o que eu observei nele foi o que mais impactou. Tá? A adaptação de uma vida totalmente diferente, um impacto de hábitos muito diferente, e nem sempre psicologicamente a pessoa pode estar preparada para aquilo. Sim. Então eu acho que essa foi a parte mais difícil para ele, talvez. Eu acho que foi esse ponto que fez com que ele não tivesse sucesso, porque ele abandonou esse apoio psicológico. E a mente, eu acho que comanda tudo. O eixo intestino-cérebro, né? Então, importante. É comprovado que nessas cirurgias bariátricas, 1% não dá certo na cirurgia. 99% não dá certo na recuperação. É bem comprovado é isso. risco, tá? É risco. É bem difícil. E o dumping, as pessoas que fazem a cirurgia comentam o que é isso, por que cada pessoa tem um alimento diferente. O dumping, na verdade, na maioria das vezes, é quando ele consome muito doce. Aí faz a queda muito brusca da glicemia, né? E aí dá enjoo, dá tontura. A maioria das pessoas que fazem bariátrica, elas têm, mas assim, isso é específico. Cada paciente tem com cada alimento. Fazem com doce, mas a minha comadre faz com pizza. Ela Sim, não pode comer pizza. sim, é porque tem carboidrato. Entendeu? Aí faz mesmo. E aí? Quero fazer mais uma, não sei se você vai saber falar, só que eu acho que é uma coisa que tá um pouco na moda. Tem muita gente hoje fazendo a utilização daquela medicação que é para diabéticos. Glifage. Não. Metformina. Não, a injeção. A injeção. A Saxenda. Saxenda. Isso. E aí a gente sabe que a indicação para Saxenda é para pessoas diabéticas com acompanhamento médico, que tem realmente a indicação para fazer uso. Hoje está muito na moda, a mulher quer dar uma emagrecidinha, faz um ciclo de Saxenda e dá uma secada. Você podia explicar um pouquinho? Então, o Saxenda, na verdade, ele veio para emagrecimento, tá? E aí verificaram que ele realmente faz esse controle também da glicemia. Ele tem, assim, ele ajuda no emagrecimento, mas isso assim, o efeito, eu não sei se alguém já conhece, alguém que já tomou. Emagreceu 23 quilos. Emagrece muito, mas gente, vocês não têm noção do efeito colateral. Eu já atendi alguns pacientes que tomavam de me ligar, Fernanda, eu vou abandonar esse medicamento. Eu já liguei pra minha médica agora, pelo amor de não conseguir levantar da cama. Você tem que controlar muito bem, né? Muito, mas porque emagrece muito. Muito. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas assim, uma caneta dessa custa uns R$700. Que é o ciclo que eles chamam, né?
Mas assim, eu acho válido dependendo do objetivo, entendeu, Larissa? Eu acho que tudo a gente tem que ter aí, medir, não, se realmente a pessoa precisa, ela tá com as taxas altas, ela precisa desse emagrecimento. Eu acho que pode ser um start para a pessoa buscar uma alimentação mais saudável, uma vida saudável. Tá? Mas eu acho que assim, dependendo do caso, eu acho total desnecessário. Entendeu? A pessoa com IMC de 28, 29, porque eu quero perder uma gordurinha. Eu acho total desnecessário. É caro, tem um efeito colateral muito pesado. É assim, é horrível mesmo. É horrível mesmo. É horrível. Mas é o que dá? Dor no corpo? Não, vômito, enjoo, a pessoa não consegue comer nada, a pessoa fica mal-humorada, é horrível. Para quem tem depressão também, pode aumentar. Ansiedade, pode tomar várias medicações. Pode aumentar o risco de ansiedade, tudo isso, né? Show.